Olá, meu nome é Jefferson Diego dos Santos, eu sou professor de Geografia e o assunto que eu escolhi para falar com vocês hoje é os tipos de rochas do nosso planeta e suas formações. O nosso planeta é formado por 3 tipos de rocha. A rocha magmática, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Mas antes disso eu vou explicar para vocês o que é uma rocha. Rocha é um aglomerado solidificado natural, que pode ser formado por um ou mais minerais. Bacana, né? Vamos começar explicando as rochas magmáticas, que tem 2 tipos de rochas magmáticas, as rochas extrusivas e as rochas intrusivas. As rochas magmáticas extrusivas são as rochas formadas do contato do magma com a nossa atmosfera. O magma é o material pastoso no centro do nosso planeta. E quando há uma fissura na nossa crosta terrestre, ele é expelido e ele entra em contato com a nossa atmosfera, solidificando rapidamente. A gente só pode observar o magma, normalmente a gente só observa o magma quando há uma erupção vulcânica, porque a lava escorre e se solidifica rapidamente. Porque o magma no centro da Terra, ele está exposto a uma temperatura muito alta. Quando ele entra em contato com a nossa atmosfera é mais fria e resfria e solidifica rapidamente o magma, formando a rocha magmática extrusiva. Como ela solidifica muito rápido, não dá tempo dos cristais se agruparem. A rocha que mais comum extrusiva que a gente consegue enxergar normalmente é o basalto. Já a rocha magmática intrusiva, ela se forma basicamente da mesma forma, porém se tem uma fissura, só que essa fissura não vem até a atmosfera. O magma entra nessa fissura e como ele não chega na atmosfera, ele resfria ali mais lentamente. Ele se solidifica lentamente. E assim, com essa solidificação lenta, os cristais minerais eles conseguem se agrupar. E eles se agrupando, e ela solidificando lentamente e eles se agrupando, eles dão forma a um outro tipo de rocha, que é uma rocha magmática, só que é uma rocha que a gente conhece como granito. O exemplo mais fácil é o granito, que são a mesma rocha, só que com estruturas diferentes. A rocha magmática extrusiva, como ela solidifica muito rápido, os cristais não conseguem se aglomerar. A rocha magmática intrusiva, como ela se solidifica mais lentamente, os cristais eles conseguem se agrupar. Então, se você pegar uma rocha, um basalto, por exemplo, normalmente ele é liso, de uma cor só e ele não tem diferenciação basicamente. Já se você pegar um granito para analisar, ele parece ter um monte de pintinha preta, branca, bege, todas agrupadinhas nele. E é uma pedra mais diferenciada, é uma rocha mais diferenciada, Então, essa é a diferença da rocha magmática intrusiva e extrusiva. Mas a segunda rocha mais encontrada no nosso planeta seria as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são rochas magmáticas, mas que elas sofrem uma metamorfose.
porque elas são expostas à variação de pressão e temperatura. Isso se forma uma modificação nessas rochas, né, transformando elas em outro tipo de rocha, diferente das rochas magmáticas, intrusiva e extrusiva. Essa variação de pressão e temperatura modifica a fórmula dessa rocha. Por isso a gente classifica ela como rochas metamórficas, que ela sofreu uma metamorfose e se transformou em um outro tipo de rocha diferente das rochas magmáticas, né? A terceira rocha que a gente vai conversar aqui é as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são rochas que elas são formadas pela compactação de sedimentos, né? As rochas magmáticas e as rochas metamórficas, elas sofrem com a erosão e o intemperismo, que são as chuvas, os ventos, o gelo, né? E eles vão se desgastando, a erosão e o intemperismo vão desgastando essas pedras, fazendo que elas soltem sedimentos, e esses sedimentos são levados com a água, com o gelo, com o vento, para as partes mais baixas do relevo. E ali vai se formando uma camada de sedimento em cima da outra, e elas vão se pressionando, né? E assim formando as rochas sedimentares, tá? Porque uma rocha sedimentar, ela sempre vai estar na parte mais baixa do relevo. Conforme camada por camada vai sendo levada por água, pelo intemperismo, pela erosão, né, causada pela água, pelo gelo, pelo vento, ela vai levando essas camadas, esse sedimento para baixo, para a parte mais baixa da erosão, né? E ali vai virar um depósito de sedimentos. E conforme os anos vão passando, aquilo vai se compactando, vai se compactando, vai se compactando, e vai formando as rochas sedimentares, né? O exemplo mais fácil dessas rochas sedimentares que a gente vê é o arenito e o calcário. Você nunca vai achar arenito e calcário, não, por exemplo, no topo de uma montanha ou no topo das cadeias montanhosas, tá? Porque normalmente as pedras sedimentares, como elas são mais novas do que as pedras magmáticas e as pedras metamórficas, elas sempre vão estar no fundo do vale, né? No fundo do relevo. Então, elas são pedras mais novas, mas elas são feitas dos sedimentos retirados da erosão, do intemperismo, tá? E compactadas. Bacana, né? Então, as 3 tipos de rochas que nós temos no nosso planeta são as rochas magmáticas, intrusivas e extrusivas. A gente tem que lembrar que a extrusiva é o contato do magma com a atmosfera. Intrusiva, ela se forma dentro da crosta terrestre, tá? As rochas metamórficas, que elas são basicamente as rochas magmáticas, porém elas sofrem uma variação de temperatura e pressão, tá? Sofrendo uma metamorfose. E as rochas sedimentares, que são sempre encontradas no pé da montanha ou na parte mais baixa do relevo, né? Que são feitas por compartimentos de sedimentos. Bacana? É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vamos dar uma procurada no Google, vamos estudar um pouquinho mais. Beleza? Eu agradeço vocês por ter me ouvido e
Obrigado.